Olá, meu nome é Eduardo Marques, eu sou professor do Departamento de Ciência Política e diretor do Centro de Estudos da Metrópole da USP. E eu vou estar falando aqui com vocês hoje sobre a trajetória das políticas federais brasileiras que têm impacto sobre desigualdade, desigualdades sociais e desenvolvimento social e econômico. Essa apresentação é baseada num livro coletivo que foi lançado recentemente por mim e pela professora Marta Hetsch, minha colega de departamento, e pelo professor Carlos Aurélio Pimenta de Faria, da PUC de Minas, e a gente coordenou um esforço coletivo de pesquisa que envolveu 27 autores que analisaram ao longo de 16 capítulos com temas setoriais, a maior parte deles, e uma introdução, uma conclusão, a trajetória dessas políticas de maneira combinada, né? Se trata de um livro coletivo, não uma coletânea, porque ele foi produzido em através de diversas discussões coletivas que foram afinando capítulos e integrando a obra, integrando uma interpretação conjunta sobre o período, as transformações do período. Esse período marca uma transformação muito importante sobre do padrão de ação do Estado, sobre a desigualdade, sobre o social, de uma maneira bem ampla no Brasil, e, portanto, fazer esse quadro geral, esse balanço, que é inédito, em termos tanto da abrangência temporal quanto da abrangência setorial, são tarefas que a gente julgou muito importantes, né? E esse balanço foi sendo produzido no interior de reuniões da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Associação Brasileira de Ciência Política e também outros eventos organizados pelo Centro de Estudos da Metrópole, para produzir esse conjunto, essa abordagem em conjunto, né? Acho que para além de produzir o primeiro balanço amplo em termos setoriais e temporais desse período, o livro produz uma análise que não é muito comum na ciência política brasileira, que é analisar conjuntamente a produção das políticas propriamente e a política, né? As dinâmicas eleitorais, formação de governo, relação executivo-legislativo, as dinâmicas partidárias e as dinâmicas internas à produção do Estado, as burocracias, as instituições e as relações que essas estabelecem com atores da sociedade, né? Eu acho que a integração dessas duas dimensões permite uma mirada muito particular sobre esse processo de transformação e conformam esse livro. Por isso o livro se chama As Políticas da Política, Desigualdades e Inclusão nos Governos do PSDB e do PT. Tá? E, como já está no título, esse período da Constituição de 88 até o final do governo Temer, ele inclui dois períodos de autoridade política durável, que é uma forma como a gente chama na ciência política, períodos em que não apenas uma força política ou um partido consegue controlar a presidência da República, ou um cargo eletivo, e através disso consegue ocupar os cargos com seus correligionários e produzir políticas que são condizentes com o seu programa, mas também, além disso, consegue influenciar a agenda pública de políticas numa certa direção e consegue influenciar fortemente as visões e a imagem pública que se tem sobre o próprio governo e sobre o momento presente, os problemas e os dilemas que estão presentes, né? Isso faz com que só certos governos, em só certos períodos, você tenha períodos de autoridade política durável, né? Você tem muito mais presidências, por exemplo, do que períodos de autoridade política durável. Porque alguns pertencem ao mesmo período, como o governo Lula e o governo Dilma, como outros não conseguem apresentar à sociedade, influenciar a forma como a sociedade vê a agenda de uma maneira abrangente, né? E não conseguem controlar ou influenciar as visões que se tem sobre o seu próprio governo. O governo federal atual é um exemplo disso, né? Que não conseguiu impor ou não quis impor, influenciar fortemente e construir o debate público e construir um período de autoridade política durável que pressupõe convencimento da sociedade, não simplesmente a execução de ações de uma certa forma. Tá? Então, nesse período que a gente analisou, temos dois períodos de autoridade política durável, e quando a gente observa um conjunto de políticas amplo, que nesse caso nosso envolve educação, saúde, assistência
políticas urbanas, políticas de combate à pobreza e transferência direta de renda, política externa, política de desenvolvimento econômico, seja através das ações do BNDES ou através de investimentos públicos, políticas de combate à desigualdade racial, políticas indígenas, a participação entendida como uma política transversal, a dinâmica orçamentária. Quando a gente observa esse conjunto grande, amplo de ações, a marca mais importante desse período, nesses 2 períodos de autoridade política durável, é a continuidade, né? Tem uma forte continuidade no interior de trajetórias das mesmas políticas e também das relações entre políticas. Então, tem linhas de entrelaçamento dessas iniciativas que são que tem manutenção no tempo, né? Apesar de ser possível observar intensas diferenças em ênfase, né? E ao menos no caso desses 2 períodos, as 2 dimensões principais variam em ênfase e caracterizam governos diferentemente. Por um lado, a centralidade que se dá ao ajuste fiscal e ao combate à promoção da estabilidade econômica, e por outro lado, o combate que se dá, a centralidade que se dá ao combate à desigualdade e à pobreza, né? E aí, por ênfase, eu quero me referir ao fato de que durante esses 2 períodos, tanto nas presidências do PSDB quanto nas presidências do PT, essas 2 dimensões estiveram presentes, mas em ordem trocada, digamos assim, né? Com o PSDB com uma ênfase muito maior na estabilidade econômica e o PT com uma ênfase maior nas desigualdades, redução das desigualdades, mas sem cada um deles descurar da outra ênfase, né? Completamente. Tá? É preciso dizer também que o PT e o PSDB não foram constantes ao longo desse período de 30 anos. Né? Então, isso está analisado no livro. Se observamos os discursos parlamentares ao longo do tempo, é possível observar uma redução, um gradativo deslocamento do PT ao centro, mas mantendo a centralidade de discursos associados à redução da desigualdade, e um deslocamento do PSDB à direita, com uma redução muito forte aí sim da presença da desigualdade, de discursos de redução da desigualdade que estavam presentes no início do período, né? Então, os 2 partidos não são exatamente a mesma coisa que eles eram no início do período, mas de alguma forma essas 2 ênfases estavam presentes, né? Essa continuidade, então, esse prosseguimento é um prosseguimento contemporâneo que caracteriza essa transformação do Estado brasileiro, e ela está associada com a mudança no padrão de produção de políticas de proteção social e combate à desigualdade, em especial, né? Que é um dos grandes legados da Constituição de 88. Isso foi feito de maneira diferenciada por setor de política, de maneira variada no tempo, mas no conjunto dos setores e observando o período inteiro de maneira constante, né? Com alguns momentos de retração, mas na maior parte das vezes com uma continuidade muito grande. Foi feito também de maneira incremental, esse é um outro elemento central, né? Sem existência de grandes rupturas, e sem mexer em alguns pactos que estavam postos na Constituição de 88. Isso é uma característica importante do período, e que caracteriza, talvez explique a capacidade do sistema político brasileiro processar essas mudanças, mas ao mesmo tempo estabelece ou indica limites para essa absorção de transformações no sistema político brasileiro. Porque o desenho da Constituição de 88 foi um desenho que priorizou a redução da desigualdade através da expansão de sistemas de políticas, da concessão de direitos, da dimensão participativa, mas sem mexer centralmente na questão tributária, né? Então a questão tributária continua altamente regressiva, e o regime fiscal continua altamente regressivo, punindo relativamente os mais pobres, beneficiando os grupos sociais mais ricos, e o financiamento dessas políticas de inclusão que estavam sendo produzidas e que estavam crescendo incrementalmente
foi cada vez mais prejudicado por essa dimensão redistributiva, pela ausência de uma dimensão redistributiva no sistema fiscal que permitisse produzir recursos suficientes para continuar essa expansão de políticas de maneira contínua, né? E continuar de maneira sustentável e adequada. Então, uma série de problemas de financiamento, como no caso do SUS, por exemplo, advém da falta de fontes de financiamento estáveis para esse sistema de políticas. A ausência de uma dimensão, de um enfrentamento mais forte da questão fiscal aconteceu com o PSDB, com a presidência do PSDB, onde, na verdade, a situação piorou com o fim da tributação sobre lucros e dividendos, em 95, mas não foi substancialmente alterada no PT durante as presidências do PT. Na verdade, esse foi um tema que o PT não tentou mexer, mantendo esse acordo redistributivo fiscal da forma como ele era e que era bastante regressivo. Tá? Então, essa dimensão, isso também é analisado no livro, né? Essa dimensão da dimensão fiscal, da questão fiscal, tornou o conflito distributivo muito centrado na dimensão orçamentária, né? Então, também está analisado no livro, né? Então, mais diversos grupos estabeleceram como estratégias políticas carimbar gastos orçamentários, se possível, constitucionalizar gastos orçamentários para os seus setores, para os seus direitos, expandindo direitos pela constitucionalização ou, pelo menos, pelo estabelecimento de uma fatia do orçamento associado às suas políticas. Isso claramente aconteceu mais fortemente no caso da educação e saúde, mas não só em nível federal aconteceu com outras políticas, e nos níveis locais aconteceu com diversas outras políticas em vários lugares do Brasil, né? Isso fez com que o orçamento público ficasse cada vez mais engessado, cada vez mais restrito, e imprimiu ao conflito político distributivo uma dimensão muito forte, né? É possível, portanto, para poder botar alguma coisa, é preciso tirar alguma coisa, e, portanto, é preciso lutar pelos recursos cada vez mais restritos da parcela do orçamento que é discricionária. Tá? Então, havia uma contradição estabelecida entre a expansão dos serviços, benefícios e políticas redistributivas e a questão tributária que permaneceu pouco tocada, e isso marca uma parte importante das contradições e dos limites que as políticas federais foram sofrendo ao longo do tempo. Tá? Isso aconteceu durante tanto as presidências do PT quanto as presidências do PSDB. Preciso dizer uma palavrinha sobre a questão da polarização, porque, no fundo, essa foi a grande clivagem política que a gente viveu ao longo desses anos, né? A clivagem substantiva entre dois projetos diferentes, com características, com projetos propriamente, com propostas e projetos especificamente colocados, né? A expressão polarização tem sido usada nos últimos 2 anos, de uma forma muito equivocada, no meu entender, porque ela pressupõe a existência de uma similaridade, um espelhamento entre a radicalização de direita, que veio se verificando cada vez mais ao longo dos últimos 2 anos, e algum tipo de radicalidade de esquerda que poderia ter acontecido. Isso é equivocado, certo? Porque não há simetria entre a radicalidade das medidas de direita que têm sido promovidas e as medidas que os governos do PT estabeleceram ou que os governos do PSDB estabeleceram. PT e PSDB estavam situados aí na centro-direita e na centro-esquerda, e produziram conjuntos de políticas de absoluto respeito às regras do jogo institucional, e inclusive de muito respeito às regras pactuadas, digamos assim, os limites pactuados para os jogos redistributivos que começaram aí, que marcam a nova República Brasileira, e tem origem lá na Constituição de 88.
O que vem acontecendo depois é uma coisa totalmente diferente, uma radicalização de direita que não encontra resposta, não só não encontra resposta como oposição atualmente, da mesma forma, né, tão radical, quanto não representa um espelhamento de uma radicalização à esquerda que tivesse acontecido. Eu acho que isso é muito mal posto no debate público. PT e PSDB produziram governos social-democratas e democratas cristãos similares à social-democracia e à democracia cristã europeias, governos de centro-esquerda e centro-direita dentro dos marcos de funcionamento normal da política institucional. E o livro trata bastante dessas transformações, mas trata também de duas outras grandes dimensões que congregam o conjunto de iniciativas. Né? Por um lado, por que essa trajetória teria acontecido? Né? Quais são os mecanismos e quais são os motores dessa trajetória? Acho que o motor mais amplo da transformação que a gente viveu tem a ver com o retorno à democracia, tanto pelo lado da pressão política e pela ideia de que, pelo fato de que os mais variados atores e forças sociais podiam se expressar, podiam lutar por seus direitos e por suas propostas, suas preferências no debate público de maneira aberta, mas também porque o cálculo político dos partidos e dos políticos estava associado com a ideia de que as eleições eram o grande alocador da formação de governo. Né? E aí a ciência política tem um mecanismo que ela descreve isso, chamado mecanismo do eleitor mediano, em que se estabelece que, ou se prevê que em países com grande desigualdade, sistemas políticos com grande desigualdade, e onde a maior parte dos eleitores é pobre, os políticos vão querer produzir políticas para os pobres, que são a maioria, ou pelo menos vão tender a ocultar políticas, ou tentar evitar e ocultar políticas que ferem de maneira aberta e evidente o interesse das camadas mais pobres. Né? Isso não tem a ver especificamente com ideologia, tem a ver com o fato de que para vencer eleições é preciso ter maioria, e se a maioria tem certos tipos de preferência, os partidos tendem a congregar em torno de políticas com essas características. Essa teoria, eu acho que ela está presente e é muito útil para o caso brasileiro, mas ela não explica tudo, porque você não consegue explicar ritmos diferentes e ênfases diferentes de partidos diferentes, né, ideologicamente. E o caso brasileiro mostra também que é necessário acrescentar a isso uma segunda interpretação, que é chamada de interpretação do governo partidário, em que se leva a sério a ideia de que os governos têm partidos políticos têm ideologias diferentes, defendem propostas diferentes e, uma vez no poder, tentam fazer alianças, mas também construção institucional e gestão política de maneira a colocar transformar essas preferências em políticas específicas. E isso está presente no caso brasileiro. É evidente o efeito que o governo de centro-esquerda do PT, as presidências de centro-esquerda do PT, tiveram em acelerar uma série das trajetórias dessas políticas. Tá? Isso coincide um pouco com a interpretação da literatura internacional sobre a chamada onda rosa, que caracteriza, ou que tenta dar nome para o paralelismo de diversos governos de esquerda na América Latina nos anos 2000, mas que governos de esquerda com propostas que não eram propostas de radicalização, por isso onda verde, onda rosa e não onda maré rosa e não maré vermelha, em que essas propostas estavam presentes, mas estavam presentes de maneira integrada com os sistemas políticos e integrada com as preferências de outros atores e outros grupos sociais. Né? Então, acho que no caso brasileiro a gente teve esse efeito, claramente,
Mas um terceiro elemento se apresenta, que tem a ver com a dinâmica própria dos setores de política pública. Né? Quando a gente observa esse conjunto grande, aí vem o ganho analítico de analisar vários setores de política pública ao mesmo tempo, por um período muito longo, e com isso a gente consegue observar a existência de diversos elementos associados a legados de políticas públicas prévias, a estruturas administrativas que funcionam diferentemente, arenas diversas onde essas transformações de política vão acontecer, influenciando fortemente como as políticas aconteceram e se transformaram no período. Né? Então tem uma necessidade aí, uma explicação que tem a ver com a democracia, com as eleições, com os partidos e com a existência de certos tipos de partido no poder, mas também tem a ver com a forma como o próprio Estado produz políticas, como ele processa e como é que as suas instituições têm em si, no corpo do Estado, uma herança, uma marca da herança das políticas prévias que foram desenvolvidas. Tá? E como essas políticas se transformaram, né? Eu já disse anteriormente que as transformações foram incrementais. Grande maioria das mudanças foram mudanças incrementais, de maneira paulatina, produzindo efeitos de transformação importante ao longo do tempo, mas de forma gradual. Né? Esse gradualismo teve ritmos diferentes, em momentos diferentes, em setores diferentes, mas ele combinou três grandes mecanismos, na nossa opinião. Né? Primeiro, é um mecanismo de superposição institucional, né? Que a literatura estrangeira chama de layering, em que você vai produzindo superpondo camadas de políticas, de normatividades, de estruturas administrativas, estruturas institucionais, você vai redirecionando as políticas numa certa direção, reforçando essas ou reforçando aquelas. Isso claramente foi a trajetória que aconteceu na saúde, com a crescente institucionalização do SUS, a partir da Constituição de 88, né, com as normas operacionais básicas que foram especificando estruturas de incentivos para que os entes subnacionais, especialmente os municípios, fossem incorporando capacidades de uma política que tinha um legado, que era um legado federal, de concentração da política em nível federal, embora descentralizado administrativamente para sua implementação, ele tinha um processo centralizado, decisório, e ele vai ficando cada vez mais repartido entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, com os governos municipais incorporando grande parte das atividades de provimento da atenção básica. Essa dimensão, uma dimensão que aconteceu através de uma série de dispositivos institucionais que foram sendo produzidos ao longo do tempo e que foram sendo superpostos uns aos outros com novos programas, novas normativas que foram construindo por adição, digamos assim, e transformação incremental das instituições ali presentes. Apesar de existirem e continuarem existindo lacunas e problemas postos. O principal problema, nesse caso, diz respeito ao subfinanciamento e ao fato de que o financiamento do sistema nunca foi resolvido ao longo da sua trajetória. Tá? O setor de educação também de política educacional, um outro setor também tem uma trajetória muito similar, né? Similar, ele é muito distinto, porque o legado era, nesse caso, da educação básica, era um legado de forte descentralização, mas a partir da criação do Fundef e depois da constituição de outras políticas e programas federais, esse setor foi sendo institucionalizado como um sistema nacional que incluía, no começo incluía a educação básica, mas depois passou a incluir também o fundamental, depois a educação básica com o Fundeb, e depois o sistema universitário, o ensino universitário foi incluído, integrado num sistema com a criação, com a expansão das universidades federais com o Reúne, com a expansão e as cotas, universidades federais abrindo uma dimensão redistributiva mais forte para essa expansão, o financiamento do ensino nas universidades privadas,
Enfim, um conjunto de programas e políticas foram sendo encadeados de maneira incremental, superpondo programas ao longo do tempo e cruzando governos, né? Cruzando as décadas e cruzando os governos, né? Tem um processo de aprendizagem de política pública forte nesses setores que foi construindo o setor de maneira paulatina e incremental, né? Um outro setor em que essa coisa aconteceu fortemente foi no caso da assistência social, né? E mais especificamente no interior da assistência social na transferência direta de renda condicionada, né? Onde uma série de programas de transferência de renda dos governos, das presidências Fernando Henrique, foram transformados, expandidos e estruturados num sistema muito maior, incorporados ao programa Bolsa Família, né? Paralelamente a isso, o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, foi sendo estruturado ao longo do tempo. Essa estruturação do SUAS já tem a ver com layering, mas tem a ver com um segundo grande mecanismo que a gente aborda no livro, que é a ideia da emulação, a ideia de que certos tipos de programas e políticas foram produzidos pela cópia de estruturas de outras formas, da mesma forma de resolver, produzidas para outros temas de política pública. Nesse caso, a cópia do SUS, né? Da estrutura e da lógica do sistema de saúde para o sistema de assistência social, para o SUAS, inclusive a terminologia toda do SUAS bebe na terminologia organizacional do SUS para organizar o setor de uma certa forma. Então, também é uma mudança incremental, só que é uma mudança incremental associada com a cópia de formas bem-sucedidas de um outro setor para esse novo setor. As políticas urbanas também tiveram uma dimensão associada a isso, com uma tentativa de implantar um sistema nacional com características não tão parecidas com o SUS quanto no caso da assistência, mas com dimensões que foram copiadas fortemente dessa ideia de um sistema federal hierarquizado com fundos que se relacionam fundo a fundo e que transferem recursos para políticas específicas e programas locais que são produzidos através como elemento de acesso aos fundos, né? Então, o segundo grande mecanismo dessas transformações foi a emulação. E o terceiro foi a visibilidade, né? Em certas políticas certas políticas como as relações exteriores, a política indígena e a política de combate às desigualdades raciais, aconteceu uma transformação menos intensa, né? Uma transformação muito mais inercial, em alguns casos, como no caso da política de combate à desigualdade racial, com muito menos efeitos, com a política indígena aí um pouco no meio do caminho, e a política de relações exteriores com uma transformação mais forte. Mas nesses três casos, a estratégia foi uma estratégia de visibilizar diferenças e jogar muito para o debate público as dimensões que estavam sendo as transformações das políticas e a produção de novas iniciativas, né? Além desses três grandes mecanismos de transformação, no caso específico das gestões do PT, apareceram duas grandes políticas, ou duas grandes iniciativas que cortam transversalmente diversas iniciativas dos governos. E aí a gente chama isso da agenda petista, né? A primeira delas é a participação, né? O aumento da participação social em políticas públicas é uma das grandes dimensões de transformação do sistema de políticas brasileiro no pós-88, está presente em geral, vem do período anterior fortemente, já vem da própria Constituição, na verdade, permanece nos governos Fernando Henrique como dimensões relevantes da estruturação dessas reformas de política setoriais, mas nos governos petistas ganha uma outra dimensão, e ganha, sobretudo, uma dimensão transversal, uma dimensão de introduzir a participação como uma dimensão, como uma política em si, e não como uma dimensão das políticas anteriores, da transformação dos edifícios de produção de política anterior, mas como uma iniciativa em si,
a ser adotada, que perpassa um conjunto grande de políticas, né? A outra grande transformação, outro elemento que entra de uma forma específica nos governos petistas são as políticas de desenvolvimento associadas a grandes projetos e a grandes obras, com o PAC, mas também a estratégias empresariais ou industriais e empresariais específicas financiadas pelo BNDES. Isso também é analisado no livro, tá? Portanto, o conjunto desses elementos permite caracterizar esse período como um período de grande transformação do padrão de produção de políticas do Estado brasileiro, com efeitos redistributivos significativos, que já foram destacados por diversos autores, e efeitos sobre a produção de políticas públicas de maneira expressiva, né? Isso não quer dizer que os problemas tenham sido resolvidos ou que o patamar de produção de serviços e políticas tenha alcançado padrões de excelência, mas quer dizer que, comparado com os padrões anteriores, houve grandes transformações, e essas transformações guardam certa regularidade entre setores de política, e é isso que essa análise transversal permite observar, né? O que essas transformações todas nos ensinam com relação ao momento presente, né? No momento presente, não poderia fazer essa fala sem falar alguma coisa sobre o momento presente. No momento presente, a gente vive um ataque de intensidade e de força, de voracidade inaudita sobre esse sistema de proteção social e sobre os sistemas de políticas que o Estado brasileiro vem desenvolvendo e que vinha desenvolvendo numa certa direção, né? E isso estão por trás disso duas retóricas. Uma retórica que é uma retórica fiscal, e essa retórica aponta para, ou sugere, ou sustenta a incapacidade de financiamento da expansão recente de políticas. E essa interpretação ainda pode ser discutida, embora seja possível analisar ou sugerir, como eu já destaquei anteriormente, que isso só acontece se você mantiver o mesmo padrão fiscal regressivo que teve presente no Pacto de 88. Né? Se você mexesse se essa dimensão do Pacto de 88 fosse transformada, seria possível aportar recursos para fazer os sistemas de política funcionarem, né? Por outro lado, a gente vive uma segunda retórica associada com o ataque das políticas dos direitos recentes, que não é só brasileira, mas que encontra no Brasil uma especial virulência, né? Em cada lugar do mundo ela é específica, né? Mas no caso brasileiro ela alcança uma virulência específica, né? E tem características muito fortes de revanchismo, né? Revanchismo, isso é uma característica da nova direita no mundo inteiro, a ideia de que esses governos são governos com fortes tendências autoritárias e que se sustentam em discursos que estão associados com a ideia de que alguma coisa que existia, que era um valor que varia de um lugar para o outro, ou que era um benefício, ou que era uma dimensão social importante daquela sociedade, foi perdida porque alguém a tomou. Sejam os imigrantes, sejam os gays, sejam os estrangeiros, sejam quaisquer que seja um grupo que é escolhido como inimigo. E em todos esses casos existe a ideia de tomar de volta, né? Tomar de volta e ao tomar de volta voltar a uma ordem, a um mundo que foi de alguma forma perturbado por essa dimensão, né? Acho que a trajetória que a gente conta no livro, que a gente observa através das análises do livro, ela na verdade é inversa a essa interpretação. A sociedade brasileira foi produzindo transformações de vulto ao longo dos últimos 30 anos que levaram, de uma forma democrática, incluindo os vários setores de política pública, vários setores da sociedade que estão presentes ou advocando políticas públicas, trouxe esses setores para a mesa, e as diversas pactuações e disputas pelo poder no interior das regras democráticas levaram à construção paulatina de uma importante transformação no padrão de produção de políticas que a gente vivencia, né? Com efeitos redistributivos importantes, com efeitos sobre a população de maneira significativa,
e que é preciso preservar, é preciso resistir. Felizmente, acho que uma parte importante dessas instituições, das instituições produzidas nessas políticas, nem todas, e aí o grau de institucionalização varia, mas muitas delas têm resiliência suficiente para aguentar ataques desorganizados, digamos assim, ou de prazo relativamente curto, e é preciso resistir a esses ataques e reestruturar a expansão de direitos e a consolidação de políticas que permitam reduzir a desigualdade, que é uma das dimensões mais importantes e mais sérias, mais injustas, mas além disso produz uma série de problemas de eficiência, de desenvolvimento para a sociedade brasileira, né? Eu acho que um entendimento amplo de como as políticas se organizaram e que tipo de traços comuns aconteceram nessas trajetórias nos ensina muito sobre como a sociedade brasileira e o Estado brasileiro conseguiram produzir iniciativas e conseguirão produzir e reproduzir iniciativas no futuro para continuar essa trajetória. É isso, muito obrigado.